Olá, eu sou Márcia Santos, artista plástica, arte educadora, e hoje eu estou aqui para falar novamente, atendendo a pedidos, de como trabalhar alguns temas difíceis em arte ou temas que as pessoas consideram mais delicados, talvez menos apropriados para se trabalhar em arte. Será que esses temas realmente existem? Eu acredito que a arte é uma grande mediadora de questões da vida contemporânea, da vida de um modo geral. Ela discute realmente muito quem nós somos e o que nós pensamos e procuramos, e, portanto, na minha visão, não existe um tema tabu que não possa ser trabalhado. Mas eu resolvi trazer novamente duas outras temáticas que parecem um pouco antagônicas e provocar vocês a refletir como trabalhar esse tipo de temática. Então, vamos lá? Então, que temas eu escolhi hoje? Na realidade, eu gostaria de falar sobre alimentação, sobre a fome e a obesidade. Então, a ausência total de alimento, né? Uma restrição alimentar e o excesso de alimento. São dois opostos e que mexem com o sensível humano nas duas situações opostas que elas se apresentam. Eu partiria de realmente uma contextualização no sentido de discutir o conceito e como essa realidade se dá no momento. Então, eu procurei uma notícia do site Politize e que fala sobre a situação global da fome e a subnutrição no mundo. Então, a gente tem dados, é uma matéria objetiva, e a partir daí, fazer provocações para os alunos, né? Se eles conhecem essa realidade, se ela é próxima a eles, se eles já ouviram alguma coisa, enfim, ouvi-los e ter, a partir desse texto, um primeiro contato com o que é que o meu estudante sabe sobre o tema e já levar alguma informação. Num segundo momento, eu começaria a apreciação mesmo. No caso aqui, eu acabei escolhendo Van Gogh, porque esse trabalho dele é um clássico, né? É uma tela bem conhecida, Os Comedores de Batata, é uma das primeiras fases dele, na qual ele retrata trabalhadores que só tinham batata para comer, ou seja, a restrição alimentar ela era intensa e se resumia a esse tipo de alimentação, batatas. E eu trago também, apesar do quadro principal ser esse aqui, alguns outros quadros, que é uma outra pintura com a mesma temática. A gente percebe, inclusive, que as figuras humanas são as mesmas, né, ou deveriam ser. Aqui um desenho e aqui um outro desenho. Então, a gente percebe que o artista, isso fazia parte do cotidiano do artista, foi algo que ele vivenciou e, portanto, muito mais válido do que só ter um retrato aí ou uma cena do imaginário. Então, a contextualização eu faria com algum texto e a apreciação eu sugeriria um artista que tivesse trabalhado essa temática. Da mesma forma, falando de vida saudável, que é uma comida saudável, se as pessoas acham que tem uma boa alimentação, eu traria também uma notícia falando sobre obesidade. Nós estamos em plena pandemia do Covid, mas sabemos que a grande pandemia do século XXI é a obesidade, embora a indústria não nos comunique, porque seria. Então, eu partiria dessas reflexões também, que são fatos, para começar as discussões com os estudantes. E aí eu traria uma série de obras mostrando alimentos, né? Então, no caso aqui, uma pintura do Bruegel que mostra uma festa de casamento. E a gente vê aí exatamente o oposto dos comedores de batata, né? Desde da luminosidade, das cores, da fartura, para poder começar um diálogo, uma reflexão com os estudantes.
Vocês podem também apresentar outros trabalhos que tenham alimentos com outros significados, outros momentos. Então, por exemplo, esse trabalho do Velázquez, se a gente vê o peixe, ele tem um realismo, o ovo também, esses utensílios de cozinha, o alho, a gente percebe uma coisa quase fotográfica, uma iconografia aí usada de um jeito, com uma conotação religiosa, né? Então, eu traria esse tipo de informação, eu traria esse tipo de obra para ir conduzindo a leitura e mostrando que o próprio alimento vai aparecendo na história da arte com diferentes funções. Chegaria aqui até Cézanne para mostrar que as maçãs e as laranjas que constam nessa cena, na realidade, não estão bem distantes do quadro anterior, do peixe e do ovo, não tem nada de fotográfico, porque na realidade existe uma imparcialidade emotiva na obra e uma composição construída mesmo, né? As formas vão se simplificando. Então, se poderiam trabalhar também outras obras de Cézanne. Eu viria mostrando essas obras com alimentos e, comparativamente, fazendo eles pensarem sobre a fome, sobre a obesidade, sobre como a obra de arte mostra o elemento alimento, contextualizando nesse sentido. Eu gostaria de sugerir, então, para você um jogo, uma nova tecnologia. Existe esse jogo, A Mansão de Quelícera, que é um jogo muito interessante para essa faixa etária dos 11 aos 14 anos. Aliás, ele foi feito para essa faixa etária. Ele foi feito a partir de um conto chamado Os Crockets em A Mansão de Quelícera e foi adaptado. Toda a parte visual do jogo ela foi feita com desenhos a lápis e aquarela. E o jogo vai se apropriando, é uma mansão, então em cada ambiente dessa mansão ele vai se apropriando de obras de arte que estão incluídas nesse jogo e o jogador tem que cumprir determinadas tarefas. O jogo está nesse site que está linkado aqui em cima, tem material para educador e é um jogo muito interessante que pode ser trabalhado com diversas disciplinas. Então, em um projeto maior, até com outros professores, poderia haver uma sequência didática utilizando o jogo e as obras do jogo para desenvolver vários conteúdos. As propostas artísticas daí podem ser muitas das práticas, né? Então, por exemplo, como eu comecei falando de alimentos, porque a questão a ser discutida é fome e obesidade no mundo, poderia partir dos jogos, das obras que existem na cozinha, na sala de jantar, na despensa do jogo, né? E serem sempre relacionadas com a questão alimentar e como o período e o artista aborda o alimento e por que ele faz daquela forma. Então, a partir do jogo, a gente poderia propor desenhos, pinturas, colagens, né? Dos detalhes, das figuras inteiras, observação dos alimentos como naturezas mortas, né? Então, trazer obras puxando a ideia do Cézanne para os dias de hoje, se apropriar também de outras linguagens, como as impressões com os próprios alimentos, imaginar frutas que não existem, e daí muitas outras práticas podem ser propostas. Aqui nós temos alguns exemplos que eu já citei. Então, a impressão de frutas, né? Aqui partindo do desenho de observação, não só com as frutas, mas com os utensílios de culinária. Aqui em cima uma pintura, né? Uma criança já a gente percebe que é um pouco menor. E aqui a mistura de colagem e pintura. Essas são algumas das poucas opções que a gente pode trabalhar na parte prática dos alimentos. Se eu pensar em termos de arte contemporânea, eu vou ter muito mais elementos ainda para trabalhar esses alimentos. Então, por exemplo, pegando um único alimento, banana, como ele foi trabalhado na arte? Nossa, a gente tem uma riqueza de trabalhos muito grande. Por exemplo, Andy Warhol fez essa banana, que foi a capa de um álbum de rock em 1960.
Já Antônio Henrique Amaral tem uma coleção de pinturas em que as bananas aparecem. Então, o alimento é apresentado aí com uma outra conotação, que também pode nos ajudar a refletir sobre outras questões. Aqui a gente tem uma instalação do artista Maurício Catelan. Esse é um trabalho bem recente, de 2019, e ele fez exatamente essa proposta que vocês estão vendo. Era uma instalação em que uma banana real era presa à parede. Somente isso. Então, nós estamos diante de arte conceitual. Existe aí um conceito. Nessa mesma exposição, havia um outro artista, de nome David Datuna. E um belo dia ele resolveu fazer uma performance, que ele chamou de Artista com Fome. Ele chegou na frente do público, pegou o trabalho do Catelan, ou seja, tirou a banana da parede, descolou a fita, descascou a banana e comeu. A banana, como nós vimos anteriormente, no slide anterior, era obra do artista. E ela já havia sido vendida por $120 mil, alguns dias antes. Então você vai falar, nossa, mas uma banana vendida $120 mil? Sim. Bom, que reflexões a gente traz, tanto da obra como da performance do outro artista em cima desta obra? A banana que foi degustada pelo artista, pelo Datuna, na realidade ela ia ser substituída. Se ele não tivesse degustado, à medida que ela fosse apodrecendo, o pessoal da galeria vai lá e põe outra banana. E por que o pessoal faz isso? Porque, na realidade, a obra, a banana é a ideia, é uma arte conceitual. Não é aquela banana específica que é uma obra de arte, né? Então, ela seria substituída, como acabou sendo. Depois que o artista comeu, colocaram outra, ela continuou lá exposta. E mais, ela ainda foi vendida para mais 3 outros colecionadores. E aí, a grande pergunta que os alunos fazem, que o público faz é: como pode uma pessoa comprar uma obra dessas, né? O que ele vai levar? Uma banana podre para casa? Não, na realidade, o que ele está comprando é o certificado de autenticidade que vai junto com a banana. Porque é aquilo que vai permitir ele pegar qualquer banana, colar na parede e dizer que tem a obra ali. Então, essas provocações que a arte contemporânea nos coloca permite também a gente levar outras discussões para os alunos a respeito não só da fome, mas da obesidade. E pensar como instalações e como manifestação contemporânea na prática desses alunos. Um outro artista que discute essa questão da fome é o indiano Subodh Gupta. Ele trabalha com materiais de cozinha, predominantemente, para discutir a questão da fome no país dele. Esse vídeo aqui é uma visita a essa exposição na Casa da Moeda de Paris. Esses utensílios fazem parte da poética. O artista desloca objetos do cotidiano para a obra de arte. Então, isso é uma outra questão contemporânea que a gente pode aproveitar para trazer para esses alunos para discutir a questão da fome. Aqui algumas atividades utilizando alimentos mesmo, como foi o caso da instalação. Então, desde a tradicional natureza morta, a gente pode usar os alimentos para compor pratos, ou seja, alimentos cortados, que vocês podem trabalhar com as crianças, e aí pesquisar cor, textura na construção de alguma imagem, como os exemplos dados aí no sanduíche, ou mesmo no próprio prato. Então, os alimentos podem ser utilizados para construções coletivas e depois serem degustados. Então, as propostas podem sair da pintura tradicional e se estender a esculturas, instalações e performance utilizando alimentos. Por fim, para discutir a questão da alimentação, e que pode, para alguma faixa etária menor, né, utilizar um livro. Então, poderia ser falando da culinária afro-brasileira. Então, as crianças conhecendo os alimentos e seus usos, começarem a pensar a estética
que pode envolver a culinária. Isso também seria um outro passo, uma outra aproximação do cotidiano que a arte contemporânea vem propor. Por fim, aqui, o site do Jogo da Mansão de Quelícera, né, e os outros sites pesquisados. Eu espero que nesse papo de hoje você tenha percebido que realmente é possível a gente pensar em uma sequência didática, em um trabalho, mesmo que a gente queira desenvolver ideias com temas que possam parecer, às vezes, um pouco não artísticos. A arte contemporânea já nos traz essa questão. Não existe material não artístico, não existe tema não artístico. E é importante que, se nós realmente desejamos melhorar o ser humano, que a gente trabalhe esse ser humano desde que ele é muito pequenininho e o sensibilize para transformar essa humanidade em pessoas melhores. Eu vejo você no nosso próximo encontro.